Oi, gente, tudo bem? Estamos nós aqui ao vivo. Eu já vou anotar aqui para fazer esse pin do comentário para todo mundo saber que a gente está falando disso. Universidades americanas com meu crachá. Vou botar Carolina Borges, né? Que é mais fácil, porque eu acho que o meu crachá aparece lá em cima. Com professora. Ai, gente, eu sou tão ruim nesse troço. Carolina Borges. Post. E aí eu vou botar assim, pin. Deixa eu ver se eu consigo, hein? Pin. Pronto. Tô muito chique, tô fazendo até pin de comentário. Bom, gente, bem-vindos aqui a mais essa live sobre universidades americanas. Meu nome é Mila Burns, acho que vocês sabem, né? Porque estão aqui no meu perfil. Mas não sei se todo mundo sabe, eu sou jornalista aqui, tenho um programa no canal internacional da Globo, American News, que é o noticiário semanal. Mas além disso, eu sou professora no Departamento de Estudos Latino-Americanos e Latinos, em Lehman College, uma faculdade da CUNY, da City University of New York. Meu doutorado é em História, também pela CUNY. Eu tenho mestrado em Estudos Latino-Americanos pela Columbia University. Um outro mestrado em Antropologia no Brasil, pela UFRJ. Também na UFRJ eu fiz minha graduação, meu BA, como eles chamam aqui, em jornalismo. Então, continuo como jornalista, tenho esse background aí bem diverso e acho que isso é interessante porque tem alguns de vocês que perguntaram coisas que têm a ver com isso, né? Então, a gente vai poder falar de tudo isso aqui. Eu tô procurando aqui pra ver se eu acho a Carol. Não sei se vocês já viram se a Carol entrou aqui ou não. Mas quando ela entrar, eu vou pedir pra ela já pedir pra ser adicionada nessa conversa. Hoje, a minha ideia é que a gente foque bastante na questão de biomédicas, né, como a gente chama no Brasil. Eu nem sei se a gente ainda chama de biomédicas no Brasil. Eu acho que a gente chama. Aqui, achei. Deixa eu chamar você. Pronto. Mas a ideia é que a gente fale disso. Pronto, ela entrou. Cheguei! Bem-vinda! Oi, E aí, Mila! querida? Tudo bem? Que alegria! Tudo, eu tô super feliz. Você me escuta bem? Estou te escutando perfeitamente. Eu vou aproveitar e perguntar para o pessoal se vocês estão ouvindo a gente bem, porque de vez em quando eu ouço perfeitamente e o pessoal de casa não escuta. Aconteceu isso com a Gabi também, mas acho que todo mundo ouvindo bem, né? Eu tô te ouvindo bem e que Então tá. alegria! Eu tô super animada com essa live. Você falou de seu nome, área biomédicas, a gente tem ciências da saúde, mas é Uhum. tudo uma coisa só. Todo mundo que gosta de cuidar de gente tá aí nesse conjunto. Pois é, eu lembro que na época que eu fiz vestibular, eles dividiam assim, né? Humanas, exatas e biomédicas. Aí eu falei, gente, será que isso já está datado? Porque tem um tempinho que eu fiz vestibular, pode ser que tenha Eu mudado também. já. Mas eu estava explicando pro o áudio tá ótimo, estão falando aqui, bom saber. Mas eu estava explicando pro pessoal, Carol, também, que eu recebi algumas perguntas que eram de outros assuntos, assim, ou de assuntos que a gente já tinha tratado, como jornalismo, da área de humanas. Queria avisar o pessoal que eu fiz uma live com a Gabriela Oliveira, que é professora em Boston College, recentemente, semana passada, cobrindo essa área de humanas. Foi uma live até um pouco longa, que a gente tentou cobrir isso muito bem. Eu botei esse vídeo até no YouTube também, mas está aqui, lá na página da Gabi, vale dar uma olhada. Hoje eu queria tentar focar, eu vou falar de alguns outros assuntos, peguei algumas perguntas que foram feitas, eu não sei se eu vou conseguir, porque eu lembro que me falaram que dava para eu botar foto aqui na live, mas eu não estou achando onde eu consigo ver nesse negócio novo. Mas assim, a gente tem algumas perguntas que foram enviadas, eu posso ir olhando aqui e lendo. Eu queria tentar que a gente focasse mesmo nessa área, porque essa é uma área, eu não entendo nada disso. Então vai ser muito legal, eu sou de humanas, vai ser muito legal ter essa perspectiva sua. Então, para começar, vamos falar um pouquinho da sua história? Conta para mim e para todo mundo que está acompanhando a gente aqui, a sua história, como é que você veio parar aqui e virou professora também nos Estados Unidos, Carol? Como eu vim parar? E olha, eu queria deixar aqui publicamente meu agradecimento para Mila, que ela faz tanto pela comunidade brasileira aqui nos Estados Unidos, levanta essa bola aí, não só dos imigrantes, mas com foco nas mulheres. Eu sou muito grata, sou fã dessa mulher aí e agradeço a sua gentileza de abrir o espaço aqui da sua casa Instagram para que a gente fale disso também. Minha história, eu comecei como dentista, Mila, num passado distante, em 1529. Me formei na Federal, antiga Federal de Diamantina, que é Vale de Jequitinhonha Mineiro,
E eu sempre soube que eu gostava de gente e eu entrei nessa área acadêmica já sabendo ali, quando eu cursei a minha graduação, entrei muito nova, terminei muito nova. E essa questão da saúde pública sempre me chamou muita atenção, porque a gente vem de um país que ele é marcado por inúmeras desigualdades. E eu queria ali entender, porque eu fazia a minha prática como dentista de família, e o trabalho era o mesmo sempre, eu adorava meus pacientes, mas eu queria entender o que estava acima da minha cabeça. O que eu poderia fazer ali naquele patamar? Será que me envolver com política pública? O que eu poderia fazer? E a gente, nessa live, eu quero contar também de como a gente acha que essa área da saúde, ela limita a gente só ao atendimento clínico. Quero falar muito de que o mercado aqui está fervilhando para a área da saúde, né? Então, mas vamos deixar isso para a sequência. Nossa, mas já adorei esse começo, essa abertura já com boa notícia, gente. Tem ainda mais live de saúde meio a pandemia, raramente a gente começa com notícia boa. Então, adorei, vamos nessa. Há vagas. Então, se a gente começa essa live aqui, há vagas aqui. Bom, daí da graduação eu fui para o mestrado na Federal de Santa Catarina. Eu descobri que eu gostava de números, então todo mundo já me olha assim, credo, a pessoa, né, gosta de número, e eu cursei epidêmio. Naquela época, pouca gente sabia nem pronunciar. Hoje a Covid, infelizmente, eu costumo fazer uma brincadeira que agora as pessoas sabem que epidemiologia é uma carreira. Porque, coitado dos meus pais lá em Minas, falando, olha, eu não quero ser dentista. Bom, eu vou sair da assistência e eu vou para os bastidores. E aí eles falavam, mas não, menina, não, você cursou odonto e vai fazer mestrado em que é saúde pública, né? E aí eu fiz o meu mestrado na Federal de Santa Catarina, fiz o doutorado na Federal de Minas Gerais, e aí durante o doutorado eu comecei para a área das ciências sociais, combinando a epidemia social, que é monitorar a doença, para tomada de decisão, e queria muito estudar com um professor de Harvard. E a ignorância, ela também nos protege. Porque ignorância é a melhor coisa do mundo. Eu sempre falo isso. Eu falei isso na live da Gabi e vou repetir. Não, gente, é bom. Não é sinal de que a gente está andando para frente, que a gente está tentando. Receber ou não é porque eu tentei. Não receber nada, né? É porque você não está fazendo nada. Então, assim, é maravilhoso isso. Eu sempre falo, gente, eu não sei se eu vim parar aqui por burrice ou por inteligência. Porque é isso, a gente vai fazendo sem saber. Como é que foi com Harvard para você? Ignorância. Eu comprei um livro, eu estava estudando sobre capital social. E aí eu comprei um livro azul do professor que começou os estudos do capital social, que originalmente vem da economia e tal, mas ele começou a estudar mortalidade aqui nos Estados Unidos e mostrar que como... Não é o David R. Williams, não, né? Ele chama Ichiro Kawachi. Eu achei que fosse o Williams, que também é da Harvard e que pesquisa mortalidade, é meio da antropologia misturado com saúde e que pesquisa como a mortalidade é mais proeminente em grupos subrepresentados, como afro-americanos e latinos aqui. Mas desculpa, eu tô te interrompendo toda hora porque eu tô fascinada com esse assunto. Interrompa. E aí eu comecei a ler, ele fez esse estudo na década de 80, mostrando que o número de mortos por estado americano não era coincidência, assim. Tinha a ver com o nível de coesão social, que é algo que as pessoas acabam tratando como segunda categoria, né? Falar, mas por quê? E aí, por que a sociologia é importantíssima para a saúde, a antropologia, a geografia? Porque a gente está falando de uma coisa só. E eu não sabia, de novo, voltando para a ignorância, eu li o livro e eu falei, eu quero estudar com esse moço. Bem mineira, né? Eu vou estudar com esse moço. Li tudo, quando eu virei a capa, falei, deixa eu ver que faculdade que ele tá, que eu vou mandar um e-mail para ele. Aí tá assim, Harvard School of Public Health. Bom, o que eu sabia de Harvard era que, sei lá, Obama, Michelle Obama, o povo que passou por lá, me apresentei e assim começou a minha história há 10 anos. E hoje, em setembro eu voltei como pós-doutoranda no Departamento de Ciências Sociais do Comportamento. Se perguntar, Carol, você tinha um currículo espetacular? É óbvio que não. Você tinha milhões de publicações? Não, mas eu acho que aqui nessa live a gente vai falar muito de atitude, né, Mila? É verdade. A ignorância e o medo. Eu falei, vou escrever para ele. Achei que ele nunca fosse me responder, que aqui é um costume diferente, né? As pessoas respondem. Tendem a responder, exatamente.
E ele respondeu, então aí temos esses 10 anos de convívio, é um grande mentor e eu sou muito grata. E desde 2016 eu fiz uma inscrição para cá, estando do Brasil, recrutei 100% morando em BH e assumi aqui em 2016 uma cadeira de saúde pública na The College of New Jersey, uma escola, Que uma faculdade máximo. estadual, e aqui estamos nessa live com Que a Mila. máximo! Nossa, muito incrível, Carol. A sua trajetória é maravilhosa e muito inspiradora, justamente por isso, assim, parabéns, porque é isso, eu escutei muito, muito, muito o é impossível, e aquela coisa também que as pessoas nem acham que é ofensiva, mas que é super ofensiva, que é, ai, se eu tivesse mais tempo, eu ia tentar um doutorado. Eu falo, nossa. É porque eu não Não, tenho nada para fazer, né? E na verdade, às vezes, é justamente as pessoas que estão fazendo milhões de coisas e que ouviram não milhões de vezes, não dá, não dá. Morando aqui, o não dá é assim, é o default, né? Não dá para arrumar um apartamento, não dá para tirar visto, não dá para pegar o green card, não dá, não dá, não dá. Então, eu já queria começar com uma pergunta que foi da Cacau Baliana, que ela mandou, já perguntando por causa do não dar, eu só queria fazer um parêntese com essa, que ela pergunta, indocumentados tem chance de ingressar nas universidades? Tem, tá, gente? Tem, super tem, principalmente se for em lugares que eles chamam de santuário, né, como Nova York, como Jersey, em que os imigrantes são protegidos. Existe aí uma diferença, às vezes, no preço da tuition, para quem mora no estado e para quem não mora no estado, e aí a diferença é realmente grande, mas tem muitas universidades, Lehman College, onde eu estudo, isso não é um problema mesmo, você não precisa nem ser beneficiário do DACA, sendo documentado não impede ninguém, absolutamente, de procurar carreira acadêmica aqui nos Estados Unidos. Então, eu já queria começar com esse não acreditem nesse não. Por não, outro lado, não. vou emendar por outro lado rápido na pergunta da Nana Melo Castilho, que é, tem opção de universidade gratuita. E aí, eu diria, minha resposta seria imediatamente não. Por quê? Porque mesmo a universidade pública aqui, a Carol está na universidade pública e eu também, é paga, né, Carol? A gente tem uma Paga. tuition que é muito mais baixa do que a da universidade privada, como a Columbia ou Harvard, onde a gente estudou, mas são faculdades que a tuition é mais baixa, mas é paga. Só que aí você tem opções de bolsas, opções de financial aid, que é uma ajuda financeira para quem não pode pagar e comprova que não pode pagar. E a Carol me falou que tem opção até de medicina, assim? Como é que é isso, Carol? Me explica. Informação é poder, né? A NYU, ela tem uma... Eu não sei se eu estou pronunciando certo, tá? É Langone. Uhum. É o E centro de aí, saúde da NYU. exatamente. E eles, há 3 anos, eles decidiram para democratizar a medicina, e a gente vai falar aqui dessa shortage, da falta de profissionais aqui, como há vagas, de Uhum. criar um programa, é super difícil de entrar, mas que é 100% tuition free. É Uau. inacreditável, É porque inacreditável. eles querem testar, e a gente está falando aí de Nova York, né? Claro que existem alguns critérios, nós vamos falar aqui da prova para entrar numa escola de medicina que chama MCAT, MCAT, e essa Uhum. prova ela tem um score aí que vai até 528 pontos, então para entrar nesse programa da NYU, é quase fechar o MCAT, mas Uhum. não é impossível, tem lá, Alguém eles vai ter que começaram, fechar. Alguém alguém vai vai ter que fechar. passar, Alguém vai ter que entrar. É. exato, e já é uma possibilidade. E existem também programas aqui que a gente chama de Accelerated Programs, para várias áreas da saúde, para enfermagem, para odontologia. E a medicina já passa a oferecer programas de 3 anos, ao invés de 4. E esses programas é para aquela pessoa que sabe ou que já tem a certeza que quer ser médico da família, por exemplo, que é Uhum. uma escassez aqui, ou que quer fazer medicina interna. Então, Uhum. esses programas, a Columbia já tem esse programa, inclusive a Columbia tem um programa de medicina que é específico para quem é doutor Uau. PhD, independente da área. Então, Mila acordou amanhã, falou, eu Quero ser médica. quero isso. A gente é Não classificado me como... provoca, hein, Carol? Você não me provoca. Bom, e esse programa da Columbia, ele foi pensado e ele é específico para pessoas, indivíduos que têm um título de doutor, um PhD, um PhD, e aí porque parte do princípio que você já entra com uma bagagem tão grande de habilidade, de Uhum. competência para isso. E existe programas, a Rutgers, que é aqui no Jersey, que ela também tem um programa de 3 anos, para quem tem certeza que vai ficar aí nessas áreas menos populares Uhum. dentro das carreiras da saúde, como medicina da família, atenção primária
e a medicina interna ou pediatria. Então tá aí Maravilhosa essa dica. E áreas menos populares, mas não menos importantes, né? Justamente por isso há vagas e há essa necessidade, esse incentivo mesmo. E aproveitando, vamos ficar em medicina primeiro, Carol, porque tá pintando pergunta aqui sobre medicina e a gente pode voltar para enviadas também pela caixinha lá. A Márcia Gil está perguntando, brasileiro consegue entrar em faculdade de medicina? E a Ana Paula Linhares tem como validar diploma de medicina aqui? Essa pergunta da validação do diploma tem até a ver com uma que eu recebi também da Nath Cavalcante, sobre tem como ser médica nos Estados Unidos sem precisar fazer residência lá. Dá pra gente dar uma geral, então, nisso? Vamos começar. Brasileiro consegue entrar e depois a gente fala de validação do diploma e residência. Brasileiro consegue entrar sim. A gente tem aí inúmero de médicos estrangeiros. Eu estava levantando dados, porque eu sou uma pessoa da saúde que adora. Porque você não é à toa que fez um PhD. A gente tem aqui. A gente não faz uma live sem fazer pesquisa, gente, mas enfim, não, vai. É triste, né? É uma coisa, não aprende, mas fala. Evidência, é informação baseada em evidência, né? E nem professorismo sério. Nós temos aqui hoje nos Estados Unidos mais de 247 mil médicos formados em outros países. Uau! Então, vamos primeiro se você, brasileira, consegue fazer medicina aqui? Consegue. É preciso planejamento, é preciso uma poupança bem gorda, é preciso saber a diferença também, que a mensalidade, a tuition, varia muito de estado. Então, o Texas, por exemplo, é um estado que você vai encontrar cursos de medicina mais acessíveis. A Flórida também tem alguns cursos de medicina mais interessantes. Então, é verdade que sim, as faculdades americanas, elas aceitam. São todas? Não. A gente está falando aí de um total de mais ou menos 200 e poucos programas médicos existentes aqui no país. E desses 200 e tal, 39 a 40 aceitam a gente, estrangeiros, como inscritos. Então, não são todas. Aí é importante... Nossa, é pequeno o número, né, Carol? Que interessante isso. Por que será isso? Eles têm, eu não sei se é um protecionismo aqui, e tudo aqui relacionado à saúde é tão difícil, mas não é possível. E vale lembrar também que tem uma diferença no Brasil, né? Não sei se me corrija se eu estiver errada, mas quando você está falando dessas escolas, você está falando de med school já, né? Já. Porque o med school aqui é diferente do Brasil. A gente não faz um vestibular para medicina já, né? Você entra no chamado undergrad aqui, que é onde você vai dizer, mas o undergrad não é med school, né, Carol? Não é. Vamos falar disso. Para a medicina, medicina veterinária, a odontologia, por exemplo, elas são consideradas pós-graduações. Todo mundo já chega não chega chegando já, vamos ali fazer a inscrição, né, na faculdade. É preciso ter um bacharelado ou qualquer formação de no mínimo 4 anos e pode ser em qualquer área. Eu fiz letras, eu quero fazer odonto, medicina, farmácia, tudo bem, não tem problema. Então, o bacharelado, ele não determina. Mas existem aí cerca de 7 a 8 disciplinas, cursos que elas são requeridas. Então, se eu fiz sociologia ou psicologia, tenho bacharelado e quero fazer minha aplicação para a medicina, eu tenho que ter feito 2 matérias de biologia com laboratório, 2 químicas orgânicas, 2 químicas gerais, 1 matéria de psicologia, eu tenho que fazer 2 disciplinas de física, 1 estatística, por exemplo, é recomendado. Então, o que eles costumam fazer aqui? O aluno do bacharelado, que já está de olho nessas faculdades, na odonto, medicina veterinária, já inclui como eletiva. Então, a gente tem alunos aqui que aí fala, olha, eu vou incluir essas 7, 8 obrigatórias. Se você comeu mosca, como dizem em Minas Gerais, comi mosca, não fiz. Você pode fazer essas disciplinas em qualquer faculdade, incluindo nos community colleges, que tem um valor de tuition muito mais barato. E aí, usar isso, e esses cursos, eles têm um mínimo também. Eu fiz odonto em 1529, né? Lá no interior das Minas Gerais. Se eu resolver aplicar para uma faculdade de medicina agora, não interessa que eu fiz 500 mil horas de saúde, porque a disciplina tem que ser cursada nos últimos 7 anos. Olha, então, e a Rafaela está dizendo aqui que algumas universidades dessas que você falou exigem que essas disciplinas tenham sido feitas nos Estados Unidos também. Então, tem que, como você falou, o ideal é pesquisar muito bem o programa para saber direitinho quais são essas exigências. Isso tudo vai estar descrito lá na página do programa quando a pessoa quiser se candidatar.
Sim, e a dica aqui é procurar pelo termo. Se você já tem um curso superior, a gente chama non-traditional applicants. Nós Uhum. somos os aplicantes não Não tradicionais. tradicionais. Agora, se é primeiro bacharelado, a gente vai buscar quais são os critérios para estudantes estrangeiros. Porque Uhum. aí é que a gente tem essa lista de 30, 40 programas que aceitam. Os outros, como a Mila disse aqui na outra live, nem tudo é escrito em pedra. Uhum. Mas é bom a gente checar ali a informação, que lugar que você vai, e sempre trabalhar com as maiores chances. Eu sempre fui atrás de programas onde eu tinha maiores chances aí, quase que estatísticas É. de conseguir alguma coisa ou não. O negócio é fazer a pesquisa e perguntar. Confirma, manda. Ficou na dúvida? Manda mensagem. Quando eu digo esse negócio não está escrito em pedra, é verdade, viu, gente? Apesar de terem regras, às vezes a bolsa é só para quem fez tal departamento, mas se você tiver um desempenho incrível, eles podem abrir uma exceção. Então, há exceções, mas isso que a Carol está falando é importante. Se tem um regulamento lá que é claro, o curso tem que ter sido feito nos Estados Unidos, vale perguntar. Acho que mal não Uhum, faz. Mas a uhum. possibilidade, se você tiver pouco dinheiro também, porque também para você se candidatar, fazer o processo de application, como eles chamam aqui, também tem que pagar. Então tem que ser bem estratégico nessa escolha também. A Márcia Gil está Sem dúvida. falando, um jovem de 18 anos terminando o ensino médio no Brasil pode aplicar diretamente para medicina ou precisa fazer algum curso de 4 anos antes de aplicar? E esse pre-med, eu acho que a Carol acabou de explicar isso tudo, então ficou bem claro. E aí, completando aquela pergunta de medicina, sobre a validação do diploma, que essa daí eu recebi uma chuva de perguntas sobre isso. Dos dois lados, Carol, se você puder explicar. Tem como validar diploma de medicina do Brasil aqui? Tem como validar um diploma de medicina aqui? A pessoa fez pre-med aqui, vai voltar no Brasil para exercer lá, ela tem que fazer algum processo de validação lá? Tem como ser médico nos Estados Unidos, se você se formou num BA, né, num bacharelado no Brasil em medicina, sem precisar fazer residência aqui? Quais são as regras aí para a gente continuar com foco na medicina? Já já eu vou para psicologia, tá, gente? E a live vai Tem. ficar salva. Vamos E lá, a gente Carol. vai aqui, live de utilidade pública. A resposta é sim. Se você fez medicina no Brasil, tem como você vir para cá, só que não é direto. O que você tem que fazer? Geralmente você aplica pelos. A gente tem prova de tudo aqui, né? Que é como se fosse a prova da ordem da OAB, a gente tem os boards. Então, se você é médico ou médica, veio para cá, você tem que fazer uma prova, duas partes de uma prova de admissão, fazer uma residência. Então, tem uma brincadeira interna que mesmo que Ivo Pitangui venha para os Estados Unidos, eles vão requerer a residência. Então, para quem Aqui nos Estados Unidos. aqui, quem formou no Brasil, é médico e vem para cá, tem que passar na parte 1 e 2 dessa prova. Passou na parte 1 e 2, está apto a fazer residência e aplicar para os programas de residência. Conclui a residência com sucesso e conclui a prova, a parte 3. E lembrar que cada estado requer uma licença e tem uma forma de exigir licença. Então, se você vem para cá, eu quero morar em Ohio, eu quero morar em Connecticut. A licença ela vale para lá. Não é que eu posso sair por aí trabalhando. Isso vale para enfermagem, vale para psicologia, vale para odontologia. Então a licença é estadual. Agora, sobre o contrário, eu já ouvi por colegas das federais que a validação contrária é tão punk quanto aqui. Olha. Eu não sei muito detalhe, mas passa por um processo também, prova e tal, mas eu tenho mais, eu conheço mais daqui nesse ponto, mas a informação que a gente pode buscar e depois compartilhar. Não, mas é super importante isso, e como o foco é a Universidades Americanas, eu acho que isso que era bacana descobrir mesmo, porque os meus amigos da área de saúde, todos eu vi que penaram mesmo aqui. Alguns com residência lá tiveram que fazer tudo de novo. E agora, pulando para essa parte da psicologia, eu tenho até uma amiga que está na psicologia que ela falou que essa tal dessa prova do board é um negócio, assim, de outro planeta. É mesmo, Carol? São provas que duram 8 horas, Mila. Meu Deus. 8 horas de duração, todas, a maioria, acho que quase todas de múltipla escolha, e uma estrutura bem assim, não é como essa nova geração de perguntas do Enem, sabe? Então tem muita decoreba também. É bem naquele estilo de teste americano, né? Os testes aqui tem muito isso de saber fazer o teste. Até mais do que saber o conteúdo, né? E aí tem gente que é bom fazedor de teste, mas não é bom executor das coisas, né?
E aí esses testes levam até 8 horas. Para psicologia é menos difícil, se a gente pode dizer assim. Então, para Uhum. psicólogos aqui, essa é uma boa notícia. A psicologia, como todos, a gente tem que fazer as traduções que a Mila e a Gabi falaram aqui, as traduções juramentadas, enviar para essas agências que elas fazem uma convalidação. Não é que aquilo é o martelo final, mas essas agências vão gerar um relatório afirmando que, olha, a Mila realmente ela veio aqui do Rio e ela cursou, e a carga horária dela indica que sim, equivale a ter um bacharelado em psicologia, por exemplo. Uhum. E essas agências, isso feito, aí a gente envia para as associações aí, e acontece uma análise desse documento que veio falando que Maria realmente cursou 4 anos de psicologia no Brasil. Se é verificado que há necessidade de complementar algum conhecimento ou habilidade ali que não esteja compatível com o currículo americano básico, essa pessoa é convidada a fazer aquela disciplina, uma, duas, Uhum. voltar para trazer esses resultados. Então, isso funciona para a psicologia e para a enfermagem também. A psico e a enfermagem, elas têm essa similaridade. Ah, que Se bacana. você, como enfermeiro, vindo para cá, você se inscreve, faz a prova, que na enfermagem chama NCLEX, então a gente tem Uhum. sigla aí para tudo, né? E aí, se você faz essa prova, atinge o score mínimo, o desejável, e ali se entende que seu currículo, baseado nos seus transcripts, nos históricos escolares, que tudo bem, vai ser feliz, ganhar seu dinheiro e cuidar dos outros, porque o mercado aqui precisa e ele está aquecido. E para farmácia e análise clínica, laboratório, a Joeli Brits está perguntando, é a mesma coisa também? Tem esse processo? Olha, sabe que eu não sei, Joeli? Me Boa cobra aqui pergunta. no Instagram, porque ela, apesar de ser uma área da saúde, é um pouco mais distante de mim. Eu estou numa Aham. escola de enfermagem, educação física, e a gente aqui está falando do pre-med, mas me cobra. Me Tá. manda uma mensagem que eu vou procurar Vai saber. descobrir. E a Marina Celi está falando que as provas realmente são muito puxadas. 6 horas de prova para enfermagem. A Denise está falando da prova de direito. Gente, semana que vem eu vou fazer direito, tá? Vou fazer direito, não. Estou fazendo super direito aqui. Eu e a Carol estamos fazendo tudo direito. Mas semana que vem eu vou fazer uma live só sobre programas de direito. Cara, Carol, como eu estou aprendendo? Eu não sei nada. Ó, a Rafaela também está dizendo saúde pública 4 horas. E isso é só uma certification que não equivale aos boards para ela. Ah, e aqui tem uma da Ellen também, que eu não tinha recebido antes, mas eu tinha anotado para eu fazer para você, Carol. Não sei se você sabe também, não quero te pegar, tá? Se não souber, a gente faz depois. Fisioterapia é a mesma coisa? Porque eu também tenho uma amiga de fisioterapia que também estava estudando para uma prova e era um negócio assim rigorosíssimo. É isso mesmo? 100% da saúde, nós vamos eventualmente enfrentar provas Aham. dessas provas pesadas, e que aí a boa notícia é que é dedicar. Dedicou, decorou. Ó, gente, desculpa aqui, mas nós duas professoras, Emila, mas essa é mais memorizar. Claro que Uhum. tem questões, mas tem muita questão que é mesmo no estilo de decora, vai Decoreba. lá. Mas todo mundo, não existe nenhuma área que a gente vai chegar aqui plena, cheguei, América, vamos É. trabalhar. Não existe. Não existe mesmo, né? Nem jornalismo. Uma pergunta que eu recebi foi, inclusive, sobre inglês, sobre precisar falar inglês muito bem ou não. E uma outra, quem perguntou sobre inglês, eu já não lembro aqui, mas uma outra foi a Tatá TMS, que perguntou sobre quem não teve boas notas durante a vida acadêmica, pode tentar mesmo assim? Então, vamos pensar aqui, Carol, saber falar inglês bem, ter boas notas, o que importa mais nessa área de biomédicas? Parece com humanas, é diferente? O que vai contar na hora de você fazer uma application, tanto para, vamos fazer assim, tanto para uma pre-med, mas para a área de saúde em geral? A gente lembrar que a avaliação aqui é holística. Então, a nota, que é o GPA, o GPA, né, que aqui a gente vai de 0 a 4, inclusive nesse documento, quando a gente envia para essas agências, a gente recebe a equivalência do nosso GPA, inclusive do que a gente valeu ali. Boa notícia também, a nota por ela mesma, ela não é fator determinante único nas seleções. O que conta muito aqui?
voluntariado. Coisas que, por mais que a gente fale, os gringos, não sei o que, são mais freezer, né? Mas eles fazem muito mais na escola, quando eles estão aqui no high school. Então, eu acredito que a gente tem que focar para aumentar as chances e a nossa competitividade no bom sentido. Então, vale listar no seu currículo para aplicar para cá todas as oportunidades que você trabalhou como voluntário. Aqui a gente chama muito de community outreach. O que mais que você de tutoria, não sei, de ajudar no hospital, então isso conta muito. A outra questão que também conta é a aproximação com pesquisa, que isso é uma coisa que é valorizado aqui nas applications. Para quem está começando, nem estou falando de validação, não, esquece que aí é outra história. Mas quem vai se inscrever para um curso desses, é preciso que tenha isso em mente. Então, se ofereça, como procurar? Manda e-mail, oferece, mesmo que voluntário. Então, isso conta muito. Se a pessoa tem alguma experiência mínima de pesquisa. Eu colocaria esses 2 itens aí com bastante carinho e cuidado, porque isso faz a diferença. Outra questão que faz é a forma que você conta a sua história na carta. Né? A gente tá falando as cartas de Our Purpose Letter, e como a gente se inscreve e o que você fala de você na entrevista. Então, pensar nisso também como forma de fortalecer a sua application. Né? Saber força e fraqueza e tal, mas eu bateria na tecla aqui voluntariado, estágio e aproximação com pesquisa em qualquer nível. Eu vou, então, só fazer um adendo aqui nessa questão de voluntariado que você mencionou. Algumas universidades americanas estavam questionando essa importância tão grande dada ao voluntariado, que ela não é só na área de saúde, viu, gente? Em todas as áreas isso conta aqui, quando você vai lá montar o seu processo de candidatura, a sua application. E aí, recentemente, por uma questão de tentar aumentar a diversidade, endereçar a grande desigualdade social aqui nos Estados Unidos, que infelizmente vem aumentando, algumas faculdades estavam olhando para esse lado do voluntariado, pensando assim, temos um problema aqui, porque a gente exige muito voluntariado, isso conta muito, e um jovem de uma família pobre nos Estados Unidos não tem como ir fazer voluntariado, ele está trabalhando para botar pão na mesa de casa. Então, se essa é a situação, bota no seu Statement of Purpose, na sua Letter of Purpose, que você não fez voluntariado porque você estava trabalhando para botar pão na mesa em casa. Bota lá quando você for construir a sua história. Isso não é vergonha, gente. Isso é heróico. Isso é incrível. Um jovem que não está conseguindo fazer outras coisas porque está ali se dedicando à sua família, isso a gente não chama de voluntariado, mas a gente chama isso de um ato heróico. Então isso é tão valorizado quanto voluntariado. Se você vem de um background menos privilegiado, isso não é vergonha, isso é um motivo de orgulho, porque você vem de um background de dificuldade e está aqui tentando se candidatar à Universidade Americana. Isso é incrível e tem que aparecer no seu processo de candidatura, tá? Não é para esconder isso, eles não vão deixar eu entrar, se perceberem que eu não pertenço. É o contrário. Não. É você mostrar que você passou por cima de tudo isso, né, Carol? E Mila, completando aí, a forma da gente contar a história, eu recomendo que faça associação. Por exemplo, nós latinos nós não somos representados aqui na área médica e da saúde. Então, o que eu sempre sugiro para os alunos, ao contar a história, mostra, os Estados Unidos tem X% da população que é africana-americana e latino. E olha o número, olha o percentual proporcional, que não é, para quando a gente olha a distribuição da população, de acordo com a etnia, raça, e quando a gente olha os números de profissionais da saúde que pertencem a esses grupos. E aí contar a história exemplificando. Eu vou aqui aumentar de fato a diversidade, né? A gente promover. E por que isso é bom? Então, não é pensar que a gente olha, chegar aqui do ombrinho, né? Eu falo, não chega aqui não, chega com o ombrão para trás, cabeça erguida, porque a gente tem muita coisa boa para compartilhar e muitas vezes a gente subestima tanta coisa que a gente tem aí que a gente traz na nossa mochila, né? E quanto mais latinos, brasileiros e brasileiras aqui, eu acho que todo mundo ganha, né?
Todo mundo ganha, inclusive no atendimento. É isso, é provado, gente. Quando você vê alguém que fala a sua língua, com quem você se identifica, você puxa seus alunos. Se tiver mais professor com a sua cara, você quer ser professor. Se tiver mais médico com a sua cara, você expõe seus horizontes. Às vezes você confia mais. Você pode buscar até pesquisas para justificar esse seu argumento, mas deixar isso bem claro. Por exemplo, a Laís, a Márcia que está aqui falando a respeito do voluntariado, entra como extracurricular. Entra, gente, mas tudo isso você pode botar no currículo, como a Carol falou, mas como eu disse, você pode acrescentar isso nos outros documentos, principalmente nessa carta em que você vai dizer Statement of Purpose, cada lugar chama de um jeito diferente, mas é a sua carta com a qual você vai se apresentar. E como a gente falou aqui na live com a Gabi, na questão de humanas, na questão de biomédicas, pelo que a Carol está dizendo, também é um documento dos mais importantes. É onde você vai dizer para eles por que você quer estar naquele departamento, por que aquele departamento deveria querer você naquele departamento. Então, é mesmo ali aquele momento de você se apresentar e convencer aquele grupo, é o seu palco, de que você vale a pena. E aí ela está falando, por exemplo, tutoriais que eu fiz na própria graduação, participação em comitês da universidade, iniciação científica, tudo isso vale botar, Laís. Tudo isso conta. Ficou na dúvida? Bota. E bota contando por que aquilo fez importância. Tem uma outra aqui que falou, a Rayane falou, e ser uma mãe em tempo integral, cuidando e querendo estudar? Gente, parece que não. Isso também é difícil para burro. Bota. Eu acho que tudo isso tem que botar. Essa é a narrativa de você contar a sua história. É a sua vida. É a sua vida, é o seu momento de brilhar. Então você pode olhar assim e falar assim, nossa, eu tenho pais que são doutores. Pronto, meu pai e minha mãe são doutores. Nossa, vou escrever aqui, meu pai e minha mãe são doutores, são essas referências e tal. Vai contar para você? Muito provavelmente. Provavelmente aquilo vai ser um sucesso. Nem meu pai nem minha mãe são doutores. Ninguém, na verdade, na minha família nunca nem fez faculdade. Vai contar para mim? Vai. Muito. Vai contar muito. Se é a primeira pessoa da sua família a fazer faculdade, a fazer grad school, como eles chamam aqui, o mestrado e o doutorado, conta e muito, né, Carol? Para a saúde também, né? Para essa área de biomédicas também. Extremamente, extremamente. E, de novo, capricha na narrativa. Não tenha vergonha da sua história e não ache que foi iniciação científica. Não, foi oportunidade que você teve, treinamento formal em como pesquisar, independente de que nível. Não tenha vergonha, coloque, é uma carta sincera, na primeira pessoa, é sobre você, e aí conecta, mostra por que vai ser um ganha-ganha, porque acontece, Mila, na saúde. Não sei se a gente foi treinado assim, não sei o que é, ou se é uma área muito tradicional. A gente já vem também para a entrevista achando que o entrevistador daquela faculdade está fazendo a gente um grande favor. E quando a minha chave virou... Mas eu acho que brasileiro tem isso também, não sei se é só da saúde. Chegar, né, e ali... E quando eu comecei a entender por que eu estava indo mal aqui, eu aplicava em nada, aí comecei a ler, falei, não, eu tenho que chegar aqui segura, e a segurança, ela é boa, porque é isso que eles querem, porque eles estão abrindo vagas, que não são muitas, e que eles não conseguem acomodar todo mundo. Então, é mostrar que o porquê que você vai ser também um ganho. E aí, a entrevista, ela vira uma via de mão dupla, porque você também quer entender. Pô, será que eu quis vir para uma escola liberal? Porque está mais alinhado com o que eu penso e tudo mais, com o que eu penso como educação e tererê. E aí, se eu chegasse, eu fui ser entrevistada, não vou falar nomes, mas de algumas Ivy Leagues aqui. E eu me senti o cocô do cachorro quando eu saí do dia, porque eu fui recebida por um colega super de terno. Não, terno não é aqui, mas estou mostrando. E ele, a primeira pergunta, ele falou assim... Todo formal. Carolina, né? Carolina, você sabe onde você está pisando hoje? Você está entre as 5 melhores escolas de Tananã do mundo. E ali o jeito todo era já um ambiente muito intimidador. Bom, ali não era para mim. Achei um lugar que é para mim. Então a gente tem que ter esse entendimento que é via de mão dupla. Não é a gente chegando, tadinho, olha só, olha para mim, por favor, me pega, me escolhe. Não, olha, eu também tô aqui para saber de você, porque eu também tô escolhendo, sabe? E é isso, e você tem toda a razão. Por exemplo, onde eu dou aula, em Lehman College, Lehman não é a Ivy League, longe disso, é uma faculdade pública e tudo, mas é a 4ª dos Estados Unidos, e CUNY, que é a rede inteira, né, gente, para quem não conhece, a City University of New York, é a 2ª dos Estados Unidos em mobilidade social. Ou seja, a gente pega os 40% mais pobres
e joga para os 40% mais ricos. É a quarta faculdade do país nisso, a faculdade onde eu leciono. E a CUNY como sistema é a segunda. Aí eu tenho minhas amigas de Harvard, que estão em Harvard, que estão em outras escolas, que falam assim, nossa, eu morro de vergonha. Eu falo, você morre de vergonha de nada. Você está em Harvard, você ensina uma aula por semestre, eu ensino 3, você ganha mais que eu, tá tudo bem. Mas essa é a que eu escolhi para mim. E realmente, assim, é o que eu queria quando eu pensei em ser professora. Então a gente tem que pensar muito bem nisso e pensar muito bem nesses departamentos. Eu acho que a Carol tem razão, que é uma via de mão dupla. A gente não tem que ir para essas entrevistas e para esses processos pensando, nossa, que sorte se eu conseguir que eles me escutem. Que sorte se eu conseguir, mas eu também quero ver se eu quero. Mesmo que seja Harvard e Columbia, joga na sua cabeça, porque na verdade, gente, você vai querer ver se você quer, porque pode ser que não bata o coração mais forte. Então você tem que também ir com esse. O Matias, meu filho, falou ontem, peito de pombo, né, mamãe? Eu achei muito engraçado. É isso, peito de pombo. Botar o peito de pombo e ir pra cima, encarando esses lugares como se você também estivesse avaliando se você quer estar ali. Porque você, no fundo, tá. Mesmo que seja incrível, que você não acha que você pertence à síndrome do impostor, que a gente falou aqui na outra live, bata naquela hora, o correto, se você der 2 passos para trás e olhar, é uma via de mão dupla. Você também está avaliando se você quer aquele lugar para você ser feliz e seguir a sua carreira, né, Carol? Sem dúvida. Eu lembrei, antes da gente ir para a próxima, que eu lembrei de uma história engraçada. Eu trabalho a 15 minutos de carro de Princeton University, da Princeton de Nossa, eu tenho cada história de Princeton, não vou nem contar aqui que eu já ouvi de... Da Princeton. E aí eu fiz uma inscrição como aluna, porque eu queria fazer a disciplina de neurociências, porque eu queria entender e estar ali dentro, fazendo um experimento para ver, número 1, como meu colega, como é ser professor de Princeton. Então eu fui, me matriculei para eu ter essa experiência. E também para saber se os alunos, porque na minha cabeça, né? Ok, eu fiz algumas disciplinas lá em Harvard e tudo, mas eu queria entender aquilo lá. E fui, menina, para as aulas. Eu ia para a aula à tarde fazer neurociência. E quando eu cheguei na sala, aquele quadrão verde, né? De giz, e lá. E aí uma professora maravilhosa, acho que ela era italiana, não sei, com um sotaque. Aí eu, opa, sotaque? Temos? Aí ela lá no giz e tererê, todo mundo é igual, no fim é tudo gente, né, Mila? E eu fui, meus amigos aqui, por que você tá indo fazer aula? Onde você tá indo? Eu tô indo pra aula à tarde, segunda-feira. Eu tô indo na aula em Princeton. Aí eu achei aquilo e fui. E minha conclusão é que é tudo gente, né? Que é claro, as pessoas, mas que a gente tem essa de ou se achar menos. E eu fui esperando. Na verdade, eu acho que eu fui esperando a aula de Princeton, um show pirotécnico, sabe? Rolling Stone, né? Vai entrar... Mick Jagger vai entrar para dar essa aula. Eu tava achando que eu ia sair da TCNJ, que é uma state college, e aqui pequenininha, a gente tem 6 mil alunos, e chegava lá que ia ser o show dos Rolling Stones, pirotécnico. Ou eu tava esperando a universidade do Elon Musk, né, de produção de foguetes, não sei o quê. Não, chega uma senhora... Tudo igualzinho, né? Com giz e falando, olha, vamos aqui estudar, tal parte do cérebro, fazendo desenho na maior tranquilidade. Aí eu fiquei assim, feliz. Eu fui pra casa, é tudo gente. É tudo gente. É muito bom isso, gente. É isso, é muito bom. Ó, deixa eu ver. Ó, do que mais do que ser entrevistado, você precisa entrevistar também, a Rafaela está falando. A Denise está contando que ela foi babá nos Estados Unidos, hoje é advogada. Em todas as cartas de motivação, também tem alguns lugares que chamam assim, ela colocou essa informação de que ela... É isso, gente, tudo Muito isso bem, conta e conta muito. Vocês são incríveis, as nossas histórias são incríveis. Imigrantes, gente, imigrantes sem história eu não conheço, tá para chegar. Tem história boa, tem que ser apresentada. Agora, deixa eu partir para mais uma, Laís. Laís, um beijão. A Laís, cara, super tá apoiando a gente nesse projeto. Vamos nós. Agora tinha uma pessoa que estava com 2 perguntas combinadas que eu queria fazer a dela, uma depois da outra. Eu tô tentando olhar aquela coisa que eu te mandei, Carol. Aí eu me atrapalho aqui no... Peraí. Aqui. Aqui, achei. Aí ela perguntou. A Mari, mãe cirurgia, ela perguntou 2 coisas. Primeiro, dá para fazer doutorado direto sem mestrado, como no Brasil, e como conseguir entrar? E segundo, mestrado nos Estados Unidos é sempre pago, como conseguir bolsa sendo estrangeiro? Como é que isso funciona na área de saúde?
Carol, porque eu posso dar resposta para a área de humanas para essas duas questões, mas acho que vale você falar da área de saúde, que eu não sei se é a mesma coisa. O que você acha? Eu começo ou você começa? Comece aí, eu vou complementando. Tá, então vamos lá. Dá para fazer doutorado direto sem mestrado como no Brasil e como conseguir entrar? Dá. Dá para fazer doutorado direto sem mestrado na área de humanas tranquilamente, mas não tranquilamente. Por que que não tranquilamente? Porque dependendo de onde você está tentando esse doutorado, na maioria dos casos aqui nos Estados Unidos, o doutorado é gratuito. Você não paga para estudar o doutorado. Na maioria, na área de humanas, é assim, porque chegou um momento, não era assim até muito recentemente, mas chegou um momento que as pessoas se olharam e falaram: o número de pessoas que entram no doutorado e o que sai, assim, a evasão era imensa, porque você não tem como segurar, pagar 5 anos de um programa em que você tem que ler por aula um livro por semana. Então, como é que você está lendo um livro por semana, se aprofundando naquilo, escrevendo artigos, produzindo e trabalhando ao mesmo tempo? É difícil, então, a maioria das vezes, os programas de doutorado têm esse apoio. Você não paga a tuition na mensalidade, em muitos casos você ainda recebe uma ajuda de custo, digamos assim. Não é nada imenso, mas é uma coisa que, dependendo de onde você esteja, dá para você viver com aquela ajuda, modestamente, não vai morar num palácio, mas dá para você se manter fazendo esse doutorado. O problema é que os programas, alguns desses exigem que você dê aula para receber essa bolsa, outros não. Mas o problema é que os programas de doutorado estão cada vez mais concorridos. E para você escolher entre 200 pessoas que se candidataram, 10 que vão ficar ali, às vezes até mais gente se candidatando e menos gente entrando, você tem que estabelecer alguns critérios. Às vezes, não ter um mestrado é uma coisa que pode atrapalhar, pode dificultar. Então, o que eu quero dizer com isso? É mais difícil, é muito difícil você entrar num programa de doutorado de elite e não ter um mestrado. É impossível, não. Eu tenho um exemplo na minha casa. Posso falar? Ele não tá nem ouvindo, meu marido tá ali. Meu marido tá fazendo doutorado na NYU e não fez mestrado. Entrou direto no doutorado. É uma pessoa normal? Não, é um cabeçudo. Eu acho ele incrível, mas é meu marido também, né, gente? Mas eu acho ele o máximo. E a banca também achou, então ele entrou no doutorado direto. Mas o que eu quero dizer? Meu marido entrou, você pode entrar. Então, assim, é possível. É difícil? Muito. É muito difícil. É impossível? Não, não é impossível. Já vi acontecer, acontece. Aí vamos para a segunda parte. Mestrado nos Estados Unidos é sempre pago? Como conseguir bolsa sendo estrangeiro? Na vasta maioria dos casos, é pago e é caro. Mestrado não costuma ser barato. De novo, vai de instituição para instituição. Uma instituição pública tende a ser muito mais barata que uma instituição privada, mas o custo do mestrado, normalmente, na minha área de humanas, é um custo muito alto. Muitas faculdades, inclusive, brincam que o mestrado paga os custos do doutorado, de você poder financiar esses estudantes que estão lá de graça e recebendo ainda essa ajuda de custo. Então, tende a ser muito caro e tende a ser mais difícil conseguir bolsa para o mestrado. Impossível? Não. Temos um exemplo na minha casa. Eu fiz meu mestrado na Colômbia com bolsa. A Colômbia pagou um pedaço, a Fundação Lehman, que é uma fundação brasileira, pagou outro pedaço. A Fundação Lehman pagava bolsa para o mestrado que eu fiz? Não pagava. Então, de novo, voltamos para o não estar escrito em pedra. Então, a resposta rápida é sempre pago. Dá para conseguir bolsa? Não, é difícil, mas a resposta correta dá para você fazer tudo. Se você pesquisar, batalhar, botar a cara, correr atrás, soubesse vender, apresentar você ali, é possível conseguir bolsa, sim. Você tem que procurar esses institutos na sua área aqui, que estão interessados em promover a diversidade aqui, atrair estudantes de outros países. Diversidade, gente, é tudo. Hoje é a palavra de ordem, hoje nesse país. E a gente tem que capitalizar, a gente tem que usar isso a nosso favor nesses processos de candidatura aqui. Então, isso funciona muito aqui. E você pode estar de olho também em instituições do Brasil que estão apoiando você aqui. Não é só Fulbright e CAPES, tem muitos institutos e fundações privadas que estão apoiando a vinda de estudantes para cá e que estão interessados em diversificar também, que não estão interessados em mandar sempre a mesma turma. Nos últimos anos isso mudou muito, isso virou mesmo uma preocupação desses lugares. Então, o meu conselho é pesquisa, pesquisa e pesquisa. Corre atrás, bate na porta, chega na faculdade, olha, eu quero fazer, como eu fiz na Colômbia. Eu não tenho dinheiro, mas eu quero fazer. Me ajuda, como é que eu faço para conseguir pagar isso? A faculdade, se você já passou, eles querem que você vá também. Então, eles vão te mostrar institutos, te sugerir bolsas, te sugerir grants, opções para financiar isso. Ufa! Vai lá, Carol.
É praticamente o espelho, Mila. Pra gente é a mesma coisa. Tem uma amigona minha que ela fez a odontologia em Maryland, desse jeito, batendo na porta, cara de pau, e ela conseguiu a bolsa. Pra gente, se você não é residente permanente, que não tem o Green Card, fica um pouco mais difícil, porque a saúde, eu não sei se isso é da saúde, mas com relação à bolsa, existe uma prioridade ou essa oportunidades que são mais frequentes para aquele imigrante se ele é residente permanente. Só que você, depende muito, eu vi aqui alguém perguntou do mestrado também, essa pergunta aí foi a da Mari, mais, a gente aumenta a chance para a bolsa de mestrado na saúde batendo na porta, porque essas são bolsas mais institucionais do que as grandes bolsas de agências de fomento. A gente tem aí, a Mila deu exemplo da CAPES, eu vim no doutorado na época com a CAPES, mas aqui dentro as chances maiores por instituição. E aí cada uma depende, de novo, vá àquela instituição que ela te acolhe. Vá se associar com quem quer esse perfil. E a gente, pela diversidade, existem fundações que priorizam mulheres. Mulheres aí, ó. Mulher, latino. Opa, já temos dois componentes. Já temos duas caixinhas que eu marquei X ali, né? De minoria. E usar isso, como a Mila falou, ao nosso favor. Com relação ao doutorado, uma coisinha que eu coloquei que eu lembrei, Mila, é laçado doutor PhD na saúde neste país. Por quê? É muito mais rentável você trabalhar como profissional da saúde no atendimento. Então, há uma dificuldade quando a gente abre vagas procurando enfermeiro com doutorado. É uma luta. Nossa, aqui onde eu trabalho, existiram 3 vagas que ficaram à mercê. Por quê? O americano, ele vai para a saúde e aí ele faz, é muito comum o mestrado. Então, o mestrado nem é um qualificador, porque aquilo todo mundo próximo faz. passo. Todo mundo faz. E aí, quando a gente chega no nível de doutorado, as pessoas, poxa, eu vou ganhar muito mais lá sendo médico ou a enfermeira da assistência do que associar a uma faculdade, ter um cargo de professor. Porque você ganha até, ou no mínimo 3 vezes mais, se for para assistência. Então, tem essa dificuldade. Aí, isso é um ponto positivo para quem busca o doutorado na saúde. Porque as pessoas aqui na saúde não é tão concorrido. Depende do programa, sim, mas de modo geral, a galera da saúde quer ir para a prática clínica. E não, porque, inclusive, ganha-se, eu estou falando aqui, de 3 vezes mais do que a gente. A gente, assim, né? Não tô falando eu como jornalista, tarará. Tô falando como docente, professor assistente, entendeu? Mas é isso. Então, boa notícia para a saúde, doutorado, aumenta-se chances, sim. E aí a história da bolsa até fica melhor para negociar, porque eles querem, precisam. E uma coisa super legal que a Rafaela tá falando, a Rafaela tá dando show nessa live, hein, Rafaela? Participação aqui estelar. Nosso talento da comunidade aqui, nossa musa da live. A Rafaela está falando, acrescentando a isso das bolsas, que a bolsa de mestrado dela, isso aconteceu com a minha também. Uma parte da minha bolsa de mestrado foi a Columbia que deu, batendo de porta em porta, pedindo para os professores se eles tinham vaga de trabalho na pesquisa deles. E até alguém ter vaga e te dar um twist. Isso é super, super rola aqui. Porque você está fazendo 2 coisas ali. Você está pedindo para ser parte do departamento e você está mostrando que você quer muito estar ali. Para eles conta muito essa vontade, você deixar claro isso aqui para mim. Porque o que isso demonstra? Demonstra que ao longo do programa você vai ser alguém comprometido. Você vai fazer os trabalhos que forem pedidos, você vai cumprir prazo, você vai ser um ótimo estudante, um ótimo integrante daquele departamento. Então isso é super conta. Você pode bater lá e falar. O que aconteceu comigo na Colômbia é até engraçado, porque eu fui lá, eu tinha visto de imprensa, né? Porque vim para cá como jornalista, eles não sabiam. Então eu entrei no mestrado, fui lá, falei, eu quero muito, não sabia o que fazer. Eu lembro quando eu fui ter uma reunião lá, que foi atrás da St. Patrick's, eu nem sou religiosa, entrei na St. Patrick's, fui pra reunião, porque assim, não tinha como, eu tinha que inventar um argumento. E deu certo. E com a Colômbia, eu lembro que eu falei, me arruma um trabalho aí, eles, nossa, gente, peraí. Aí pediram assim, 1 semana, 2, foram ver o que conseguiam lá, e acharam um trabalho que era tipo de assistente administrativo, alguém que ficava ali na secretaria, grampeando papel. Eu falei, tô dentro,
é isso Quero. aí. Se eu não for pagar essa tuition do mestrado, me dá esse emprego. E aí, no final, eles foram ver, eu fui mandar a papelada toda para concluir o processo, e eles viram que com visto de imprensa eu não podia fazer, eu ia ter que passar para o visto de estudante. E aí eles falaram, olha, você já está até aqui, a gente vai te arrumar um jeito de tirar isso da tuition. Eu falei, não acredito. Então, eu acabei ganhando essa parte da bolsa aí grande, que veio da Colômbia, com o que seria um trabalho que acabou não rolando. Mas é o trabalho, é exatamente isso que a Rafaela está falando. A Má tá perguntando se eu vou salvar a live. Gente, vou salvar e vou botar todas, depois vou criar um canalzinho no YouTube com todas essas lives desses assuntos, que a gente vai ter humanas, biomédicas, direito. Então, até se vocês tiverem outros temas, mandem aí também sugestões de temas específicos para a gente focar. Carol, a gente tem mais 6 minutos, então eu vou ver se eu consigo fazer mais algumas dessas perguntinhas aqui. A Lu perguntou isso sobre internship para alunos internacionais, eu acho que a gente já passou por isso bem. E a Simone, sobre essa questão do inglês, se o IELTS ou IELTS, depende, tem gente, cada um chama de um jeito, é aceito em universidades nos Estados Unidos, sim. Assim como o TOEFL, né? São os 2 exames aí mais famosos, mais comuns aqui. Muitas universidades aceitam qualquer um dos 2, algumas têm preferência, preferem um ou preferem o outro. E, mais uma vez, cabe a você fazer a pesquisa direitinho para saber o que os lugares para onde você está se candidatando exigem. Mas a maioria aceita as 2 coisas, né, Carol? Saúde é assim também? Sim. Beleza. O Márcio falando sobre visto de jornalista. Márcio, eu vou fazer. Mas aí eu acho que eu vou pegar uma geral, porque visto de jornalista sai desse campo de universidade. Então, eu estou pensando até em fazer uma série de lives só sobre jornalismo. Profissionais. Aí eu vou para essa depois. Mas deixa eu ver mais uma aqui. Aí esse negócio do reconhecimento do diploma no Brasil a gente cobriu. As boas notas. Agora sim, era essa aqui que eu estava procurando, finalmente. Vamos lá, 2 coisas. Raquel, 1412. Existe vestibular para entrar como no Brasil? E é isso. Existe vestibular para entrar? Todos podem fazer medicina? Basta ter grana? Então, Carol, vamos tentar aproveitar esses 5 minutos para dar mais ou menos esse passo a passo para entrar no Pre-Med, que como a Carol já explicou aqui, gente, se você entrou na live no meio, eu vou deixar gravada, mas vale lembrar, como a Carol já explicou aqui, Pre-Med não é como a graduação. Você tem que ter feito uma graduação de 4 anos para depois se candidatar a Pre-Med, aqui, que é a Escola de Medicina, para fazer essa suposta pós-graduação, tá? Para as outras áreas de saúde não é necessariamente assim, né, Carol? Isso varia muito, então vale pesquisar. Mas dá aí pra gente um geral do passo a passo para fazer esse processo de candidatura. Rony, né, BP já está falando do GRE aqui. A Lu está perguntando como traduzir as notas para o GPA. Então vamos tentar dar um geralzão nesses nossos últimos minutos, Carol. Só o do GRE é uma boa época que muita faculdade está liberando o GRE, que é um teste para saber de raciocínio lógico, conhecimentos gerais, tarará, mas essa é a boa oportunidade que muitas esse ano liberaram e falaram não precisamos. Bom, de maneira geral, para você aplicar medicina veterinária, odontologia, por exemplo, você precisa ter um bacharelado. Pode ser bacharelado em ciências contábeis, em direito, no Brasil, né? Porque para a gente no Brasil, qualquer bacharelado no Brasil. Não apareceu aqui, mas sempre me perguntam se tecnólogo. Quem tem a formação tecnóloga no Brasil, que são 3 anos, pode vir para cá e fazer também as inscrições. Depende, e é muito importante que a pessoa tenha a experiência profissional, porque de praxe, cada 5 anos de prática equivale a 1 de bacharelado. Então, tecnólogo sim pode aplicar e são similares aos nossos associate degrees aqui, cursos de 2 a 3 anos. Bom, vamos voltar lá, não perder o foco. Foco. Você tem que ter bacharelado, não pode sair do ensino médio do Brasil, na verdade que não pode, não é aceito, e vir para cá fazer a aplicação para esses cursos. Não é um vestibular como o nosso. Apesar da gente ter testes e provas, por exemplo, a Odonto tem um teste que como esse da medicina, é requerido. E as applications, elas são feitas num combo. O que eles vão olhar? Sua nota, seu histórico escolar do bacharelado, sim, mas não é o único fator determinante. Sua experiência, a sua carta bem contada, com o peito de pombo, falando com verdade, humildade e pé no chão, quem a gente é. E, não esquecer, obrigatório cursar nos últimos 5 a 7 anos. 2 disciplinas de biologia,
2 disciplinas de física, 2 disciplinas de química orgânica, 2 disciplinas de química geral, genética é extremamente recomendável, psicologia, um curso introdutório, uma matéria, quando a gente fala que a matéria é uma disciplina de psicologia, ou relacionada à antropologia. Isso faz com que antropologia, psicologia aumentem as suas chances, mas os outros cursos que eu falei aqui, biofísica, tarará, é obrigatório, não tem choro e não tem conversa. E quanto maior a sua nota nesse MCAT e na Odonto é o Dental Admission Test, DAT, eles têm... Eu tô olhando o tempo, eu tô falando correndo aqui. Não, tá tranquilo, porque dá pra gente passar um pouquinho. Ele não vai derrubar a gente. Pelo que me disseram da outra vez, não vão derrubar, tá? Se derrubar, eu vou reclamar. Bom, onde que eu parei? Ah, dos testes. Uhum. E é importante lembrar... O de odonto tem outro nome, né? DAT, Dental Admission Test. Tá. Essas provas, elas têm domínios. Então, não é só para quem é bom de biologia. Alguém pergunta, mas eu não sou muito bom de biologia e física. Elas têm domínios sociais, psicológicos, caem questões de comportamento e tal. E, de forma geral, é o pacote completo. Então, não fica, no mínimo, prestando muita atenção, ou, o que eu não tenho? Enalteça o que você tem. E aí, lembrar que histórico escolar e nota é uma parte do processo. E viva a diversidade agora. A gente está na crista da onda em termos dessa questão. Aqui, contar a nossa história, chegar com o accent, que é o nosso sotaque, é motivo de orgulho. E não de vergonha, porque mostra que a gente está ali. E todo imigrante, por si só, já tem mais do que bagagem suficiente para mostrar que dá conta do recado. E que está aqui para fazer bonito e deixar todo mundo com orgulho aí de falar, olha, brasileiro, brasileira, que legal. É isso aí. É isso aí. A Márcia está perguntando, jovem americano também não sai do high school e não entra direto na medicina? Não entra, Márcia. Ele vai ter que fazer igualzinho, ninguém entra. Bacharelado e depois primeiro. Semana que vem eu vou tentar fazer uma sobre advocacia, sobre direito. E a gente vai ver que para o direito é a mesma coisa, viu? Você vai para law school depois, você também não entra direto. Então, assim, é meio complicado, é tricky, como eles dizem aqui, mas é assim. Agora, Carol, para a gente amarrar, em termos dos documentos, você falou os testes, os requisitos, em termos dos documentos que normalmente compõem uma application, um processo de candidatura para essa área, a gente vai ter também aí esse personal statement, ou statement of purpose, a gente vai ter cartas de referência também. O que a gente vai precisar? Carta de referência é muito importante. Já manda o modelo, porque a gente no Brasil não tem o costume de escrever carta de recomendação. Então, as cartas, elas têm que ser muito fortes. Não acha que a pessoa não vai ler aqui, que os comitês não vão ler essas applications. Imagina. Não ache isso. Vão ler. Então, é o compilado do seu histórico escolar, traduzido e enviado por essas agências para essa convalidação. Cartas de referência, seu personal statement, as provas, você tem que ter feito essas provas aí dos testes, e é isso, e a FII da inscrição, né? E os testes, geralmente, eles são aceitos em até 1 ano, você tem, e são muito caros, gente, planeja a questão também das provas, porque é dinheiro, né? O TOEFL é caro, essas provas que eu tô falando aí custam $600. Nossa, é caro demais, gente. É muito dinheiro, né? Então, mas tem muita... Você acha testes gratuitos para você treinar. Então, também uma coisa que a gente pode compartilhar aqui, que é ver que nível que você estaria antes de começar a se dedicar ali. Mas planejamento é essencial. Fé em você mesmo é essencial. Não escuta o que a maioria vai falar que não dá certo. Ou como? E é isso, é você com você mesmo, no seu caminho com você mesma. E a gente está aqui para mostrar que é possível. É isso aí. Ai, que live maravilhosa, gente. Como eu aprendi. Tô quase pensando em mudar de área. Mas acho que não. Acho que é só porque eu gosto muito da minha. Porque senão, gente, é muito bacana isso. Não. A gente precisa de você como a nossa e a vagas, né, Carol? E a vagas. Vamos ressaltar isso e encerrar essa live pra cima. A vaga. Saúde pública. Deixa eu puxar a sardinha do meu lado. Bacharelado em saúde pública. Gente, a gente precisa de muita gente aqui. É assim, previsão de 220 mil postos de trabalho nos próximos 5 anos. Vem pra cá. Vem que tem espaço.
Arrasou, Carol. Muito obrigada, viu? Mais uma vez. Gente, obrigada a vocês. Muito, muito maravilhoso ter vocês todos aqui. Obrigada, gente. E obrigada pela participação. Distribuam essa live se vocês quiserem. E mais alguma coisa que eu ia falar. Fiquem ligados aqui, porque eu vou ficar avisando. Vou deixar salva, tá lá, tá bom? É isso, gente. Obrigada, até a próxima, Carol. Beijo, você é demais. Beijo, gente. Beijão. Adorei, beijo. Tchau, tchau. Tchau.